Então, no final do século XVIII, se alguém cometesse um crime hediondo, a punição idealizada pelos pensadores mais progressistas da época não era uma cela silenciosa. Longe disso. Era, acredite ou não, ser colocado numa gaiola de ferro, no meio de uma praça pública, exposto ao sol escaldante, à chuva e aos olhares de toda a multidão. Uma coisa super teatral, né? Exato, uma punição aterrorizante, mas totalmente visível. E hoje, a nossa investigação mergulha em uma das ironias mais, fascinantes da história. Com certeza. Como é que a sociedade ocidental abandonou essas punições teatrais elaboradas e acabou escolhendo algo que, na época, muitos consideravam ainda pior, que é a prisão silenciosa e oculta. É uma transição que muda absolutamente tudo na forma como a nossa sociedade funciona. O material que a gente tem em mãos hoje detalha o capítulo chamado A Suavização das Penas, da obra Vigiar e Punir, do Michel Foucault. E olha, o que a gente está analisando não é só a história das leis, mas a história de como o poder atua sobre os corpos e as mentes. Sim, é uma mudança de paradigma completa. Total. Nós estamos acompanhando aquele momento exato em que a punição deixa de ser uma vingança física, sabe, aquela coisa imprevisível de um rei que torturava o criminoso em praça pública. Aquela carnificina que a gente viu antes. Isso. Deixa de ser isso e passa a ser algo muito mais sutil, muito mais calculado. O castigo é totalmente reorganizado. E para quem vem acompanhando as nossas análises anteriores, esse é o aprofundamento daquela mudança que começou na segunda parte das nossas fontes. A gente sai daquele banho de sangue do espetáculo do suplício que chocava todo mundo e começa a ver a preparação do terreno para as instituições modernas. Exatamente. O terreno muda. O que me deixou surpreso lendo o material de hoje é que os intelectuais e reformadores do século XVIII, figuras como Beccaria, por exemplo, eles não parecem juristas tradicionais. Não, de jeito nenhum. Eles parecem quase arquitetos de mente, sabe? Pessoas obcecadas em descobrir como o cérebro humano processa o medo e o desejo. É uma ótima definição, porque eles entendiam que o antigo sistema, aquele baseado no terror físico extremo, era na verdade muito ineficiente. A tortura pública criava tumultos, transformava o criminoso numa espécie de herói popular e, gastava muita energia do Estado. E às vezes o povo ficava do lado do condenado, né? Exatamente. Então a tese central desses reformadores traz uma mudança de alvo. A punição eficaz, argumentavam eles, não deveria ter como objetivo destruir a carne, mutilar ou queimar a pessoa. O corpo não é mais o foco. Não. O alvo deixa de ser o corpo físico e passa a ser a mente humana. Ou, para ser mais específica, o jogo das representações na mente. A grande sacada era criar o que o texto chama de sinais-obstáculos. Pera, pausa aí, vamos destrinchar essa ideia. Porque a mecânica por trás desse conceito de sinais-obstáculos é genial. É brilhante, né? Lendo os exemplos, isso me soou como uma campanha publicitária reversa. Como assim? Como se fosse a mesma lógica que o Ministério da Saúde usa hoje em dia, quando coloca aquelas fotos horríveis de doenças graves nos maços de cigarro. Ah, perfeito. Porque o objetivo daquelas fotos não é prender o fumante fisicamente, impedir ele de abrir o maço. É criar uma associação mental imediata, repulsiva dentro da cabeça dele. Gerar um bloqueio. Isso. A tentativa de fazer com que o medo da doença supere o desejo do vício cada vez que a pessoa olhar para o maço. É essa mecânica de que o texto fala. Um embate de forças dentro do cérebro. É exatamente isso. Estou bem alinhada com essa sua analogia. É uma engenharia de interesses, de paixões opostas. O reformador lá do século XVIII olha para o crime e vê que ele sempre tem um atrativo. Claro, ninguém comete um crime do nada. Pois é, pode ser a riqueza fácil, a vingança ou até a preguiça de trabalhar. Para neutralizar essa paixão, a punição ideal precisava encontrar uma desvantagem, uma consequência negativa, cuja simples lembrança fosse forte o suficiente para roubar para sempre qualquer atratividade da ideia do crime. Ou seja, o custo-benefício não fecha na mente do sujeito. Exato. Mas, olha só, para que esse condicionamento funcionasse em grande escala, para a sociedade inteira, não bastava inventar uma punição qualquer.
O castigo precisava seguir regras muito estritas. E a principal delas era a regra da analogia e proximidade. O que significa que a pena não pode parecer uma invenção aleatória, tipo da cabeça de um juiz zangado, certo? Certo. Ela tem que ter uma ligação lógica transparente com a infração que a pessoa cometeu. Precisamente. A ideia é que o poder de quem pune precisa se tornar invisível. Ele vai se esconder atrás do que eles chamavam de a natureza das coisas. Ah, entendi. Fica parecendo que não foi um homem que decidiu aquilo. Isso, porque se a punição parece arbitrária, o povo se revolta contra o juiz, contra o Estado. Mas se a punição parece o curso natural e inevitável do universo, aí o poder se torna inquestionável. Então, como isso se aplicaria na prática? Bom, a lógica era direta. Aquele que confisca bens alheios através de um roubo sofre o confisco dos seus próprios bens. Aquele que comete um crime movido pela preguiça ou pela vadiagem, a pena natural é o trabalho forçado intenso. E aquele que agride e causa dor física sofre dor física. É um reflexo transparente da infração. Nossa, faz muito sentido. E isso nos leva diretamente àquela imagem que a gente tentou criar no começo da nossa conversa. A ideia da cidade punitiva. Sim, o jardim das leis. Isso, porque, pensa comigo, se a intenção é criar esses sinais obstáculos na mente de todos os cidadãos, a punição não pode acontecer nos porões escuros de um castelo. Ela precisa ser um verdadeiro teatro ao ar livre. Uhum. O tempo todo e à vista de todos. As fontes até descrevem projetos onde os criminosos estariam nas ruas. Eles ficariam consertando estradas públicas, carregando placas grandes e coloridas explicando detalhadamente quem eles eram, o que tinham feito. Sim, letreiros visíveis, tipo um cartaz de cinema andando. Pois é, o criminoso passaria a ter uma utilidade social contínua. Ele vira, de certa forma, uma propriedade pública. O raciocínio é que o criminoso causou um dano ao pacto social, então ele precisa pagar esse dano de duas maneiras. Primeiro, com o trabalho braçal que ele devolve ao Estado, nas ruas, e segundo, com os sinais morais que ele radia para a população que está ali assistindo. É uma sala de aula a céu aberto. Exatamente. O projeto era transformar as cidades em escolas permanentes de moralidade. A punição deveria ser lida por todos o tempo todo. O pai apontaria para o trabalhador forçado lá na estrada e explicaria para o filho as consequências de quebrar as leis. Entendi. E por isso a duração do castigo era uma questão tão debatida na época. Os reformadores achavam que punições perpétuas eram inúteis. Sério? Sério. Pensa bem, se o criminoso já serviu como exemplo e a mente dele já foi corrigida, manter essa pessoa punida para sempre seria um desperdício de recursos e uma crueldade sem propósito utilitário nenhum. Ok, mas isso me faz questionar algo muito contraditório que eu encontrei nas fontes. O título do capítulo que a gente está analisando é A Suavização das Penas. Sim, suavização. Mas, quando a gente lê os projetos práticos que esses pensadores iluministas imaginavam, nossa palavra suave passa muito longe dali. Não é nada fofo. É brutal. Eu volto ao exemplo do parricida, a pessoa que assassina os pais. O projeto de punição pública para esse crime, que está no texto, previa que o indivíduo tivesse os olhos arrancados e que ele fosse colocado nu naquela gaiola, de ferro suspensa na praça, à mercê do clima extremo, recebendo só pão e água até morrer. E tem também descrições de assassinos com os instrumentos do crime bordados nas roupas para gerar pânico, ou envenenadores com cobras pintadas nos trajes. Onde está a suavização nisso? É uma ótima pergunta. Parece apenas o horror da tortura antiga, só que, sei lá, com uma nova direção de arte. Eu entendo totalmente o seu espanto, mas é fundamental a gente fazer uma distinção aqui. Quando Foucault usa o termo suavização nesse contexto, ele não está falando de compaixão. Não é sobre gentileza humanitária, direitos humanos ou empatia, sabe? Esses são conceitos que ganharam força muito mais tarde. Então, suavização quer dizer o quê? A suavização aqui diz respeito a um cálculo de eficiência. É uma racionalidade implacável do poder. No regime antigo, a tortura era um excesso caprichoso,
um espetáculo de destruição desenfreada. O rei expressava uma fúria ilimitada sobre a carne do condenado, sem medida. Ah, entendi. Era passional. Exato. Já o parricida na gaiola, no projeto dos reformadores, ele não está lá para sofrer a vingança pessoal de um monarca. Ele está lá como uma equação matemática que foi resolvida a favor da sociedade. Então, a suavidade, entre aspas, é a ausência de desperdício. Perfeito. Não há dor sendo infligida, além do que é estritamente necessário para gerar a repulsa pública que eles desejavam. O parricida se torna o sinal, o obstáculo máximo, porque cometeu o crime máximo. É bem isso. E o corpo dele passa a ser apenas um instrumento para atingir o verdadeiro alvo. E qual é o alvo? A mente da população que observa a gaiola. A barbárie descontrolada do rei dá lugar a uma economia das representações. O horror passa a ser medido, planejado e, acima de tudo, útil. Entendido, tudo é calculado. Mas aqui, a gente chega num ponto que genuinamente me deixou chocado. A grande reviravolta. Sim. A gente tem todos esses projetos incrivelmente detalhados, desenhados pelas mentes mais brilhantes daquela época, imaginando uma cidade cheia de teatros punitivos visíveis. E de repente, do nada, nas fontes, esse sonho inteiro simplesmente desaparece, evapora. É impressionante a rapidez disso. Em um espaço de tempo curtíssimo, de poucas décadas, tudo isso é engolido por uma única e monótona instituição. A prisão. Esse é, sem dúvida, o grande mistério histórico que o livro investiga. A prisão colonizou todo o sistema penal moderno de uma maneira avassaladora, uniforme, cinzenta. Sim. E o choque se dá justamente porque os teóricos e reformadores que a gente acabou de discutir, eles odiavam profundamente a ideia da prisão. Eles repudiavam a prisão. Muito. Para eles, o encarceramento era o maior símbolo do fracasso judicial possível. As anotações mostram que eles viam o encarceramento como antítese de tudo que eles defendiam. Primeiro, o criminoso ficaria ocioso. E aí custaria fortunas aos cofres públicos apenas para manter aquele sujeito vivo e trancado. Sim, não produzia nada. E o pior, se o objetivo inteiro era que a punição servisse de exemplo visual lá nas ruas, como a gente falou, trancafiar alguém atrás de muros altos e paredes grossas anulava todo o projeto educacional. O público não via nada. Exatamente. Sem falar que a prisão evocava um trauma muito recente da tirania. Aqueles calabouços sombrios onde os reis absolutistas jogavam seus inimigos para apodrecerem em segredo. A prisão representava a escuridão, a violência arbitrária e o desperdício absoluto do corpo e da utilidade pública do criminoso. E, mesmo assim, Ela venceu. ela triunfou. E para a gente entender como a prisão que era tão rejeitada na teoria se tornou essa forma universal de punição na prática, a gente precisa olhar para os modelos de cativeiro que já vinham sendo testados de forma independente nessa época. Modelos paralelos? Isso. Havia laboratórios de disciplina operando na Europa e nos Estados Unidos. Eles introduziram mecanismos incrivelmente eficazes de controle, operando sob uma lógica totalmente diferente dessa representação teatral da praça. Mas espera, se o teatro público não funcionou e a prisão era tão odiada, de onde vieram esses laboratórios práticos? O que eles estavam testando que acabou pavimentando o caminho para esse sistema de prisões que temos hoje? O texto aponta para 4 raízes principais. 4 instituições que importaram princípios de correção que foram fundamentais. Ok, vamos um por um então. A primeira delas é o Raspuís de Amsterdã, que, olha só, foi inaugurada no fim do século XVI, bem antes desse período dos reformadores que a gente estava discutindo. E o grande princípio inovador lá em Amsterdã era a gestão do tempo. Como assim, gestão do tempo? A duração da pena lá não era vista como um castigo imutável, gravado na pedra pelo juiz. Ela dependia intimamente do comportamento do detento. O bom comportamento e o trabalho diligente poderiam reduzir o tempo de internação. Ah, progressão de pena. Exato, era a introdução de um sistema de recompensas dentro do cativeiro, algo totalmente focado no presente do indivíduo. Ou seja, a punição começa a olhar para o que a pessoa está fazendo agora, no dia a dia, e não apenas para o crime que ela cometeu lá no passado. Perfeito. E aí tem o segundo modelo, que é a Maison de Force em Ghent.
Esse chamou muito a minha atenção por causa do foco quase doentio no imperativo econômico da coisa. Em Ghent, a premissa administrativa era que a ociosidade, e não necessariamente a maldade da pessoa, era a grande matriz de quase todos os crimes. O ócio gerava o vício gerava o roubo. Uma visão bem utilitarista. Muito. Portanto, a instituição deveria funcionar como uma máquina de erradicação da preguiça. Como? Através da obrigação ininterrupta do trabalho. O alvo ali não era corrigir um erro através de uma lição moral abstrata, com cartazes e letreiros. O alvo era fabricar um tipo muito específico de pessoa, o Homo economicus. O sujeito econômico. Eles queriam forçar a criação de um indivíduo dócil inserido nas lógicas do mercado. Alguém que introjetasse, na marra, a ideia de que trabalhar é sempre mais vantajoso do que vadiar. O Homo economicus. É fascinante porque isso já soa muito mais próximo do nosso mundo moderno do que aquelas gaiolas nas praças públicas. Mas as coisas tomam um rumo sombrio quando a gente analisa o terceiro modelo que o material apresenta, que são os modelos ingleses. Aí a coisa fica pesada. Fica mesmo. É aqui que vemos a introdução de uma prática que ainda hoje a gente considera profundamente controversa e aterrorizante. O isolamento total e o silêncio absoluto. Como exatamente eles justificavam trancar uma pessoa sozinha num espaço minúsculo e proibida de falar por anos a fio? É perturbador mesmo. E a justificativa deles não era econômica como em Ghent, era espiritual. O mecanismo por trás desse isolamento celular absoluto na Inglaterra era o que os idealizadores chamavam de choque terrível. Choque terrível. O raciocínio deles era que o crime se espalhava pelo contágio social, sabe? Pelas más companhias. Então, o isolamento retira qualquer estímulo externo, qualquer distração. E segundo aquela lógica profundamente religiosa da época, a mente humana despojada de contato com os outros acaba se voltando para dentro. Uma reflexão forçada ao extremo. O indivíduo é forçado a encarar o próprio abismo moral, ficar a sós com a própria consciência e com Deus. A solidão extrema era vista ali como um instrumento cirúrgico para quebrar a rebeldia do sujeito e forçar uma conversão interna completa. Caramba! Então não era apenas o confinamento físico, entende? Era uma forma de forçar o cérebro a atacar a si mesmo até chegar à submissão total? Sim, é uma violência psicológica brutal. Brutal. E isso nos leva à peça final desse quebra-cabeça histórico, que é o modelo da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, na famosa prisão de Walnut Street. Walnut Street é o grande caldeirão de tudo isso. Ela parece ter pegado o isolamento da Inglaterra, o trabalho obrigatório lá de Ghent, e adicionado uma camada assustadora de vigilância moderna. Os prisioneiros passavam por entrevistas, os inspetores escreviam relatórios sobre o caráter deles antes, durante e depois dos crimes, então os dividiu em classes. Categorizando o comportamento. Os mais difíceis iam para o isolamento solitário extremo e os mais dóceis iam para os trabalhos coletivos. Lendo as fontes, não me soou como uma punição clássica. Não. E soa como o quê? Parecia algo muito contemporâneo, quase como, sei lá, um departamento de RH moderno fazendo avaliação de desempenho, só que dentro de uma cela. Ou, indo mais longe, tipo essas empresas de coleta de dados ou algoritmos de redes sociais, que não estão olhando apenas para o seu clique passado, mas estão constantemente extraindo dados para construir um perfil psicológico detalhado, para prever o seu comportamento futuro, entende? Nossa, essa sua percepção é cirúrgica. Ela capta a verdadeira natureza de Walnut Street e o motivo pelo qual ela foi tão revolucionária para a história do poder. O que você descreve através dessa visão do algoritmo e da coleta incessante de dados reflete o surgimento da prisão não apenas como um lugar onde se guarda gente. Mas como o quê? Como um aparato de conhecimento. É aqui que o distanciamento daquele projeto original dos reformadores fica absoluto. Eles queriam sinais públicos. Exato. Os reformadores queriam lidar com as representações da mente, com a criação de ideias públicas. Eles viam o condenado como um sujeito jurídico, alguém que tinha quebrado o pacto social e precisava de um lembrete didático, uma lição de moral exposta. E o modelo de Walnut Street, junto com esses outros laboratórios que você citou, ele ignora o público lá fora. Ele volta a esconder o poder da população, mas foca em retreinar o corpo e os hábitos da pessoa lá dentro. Precisamente.
A prisão moderna atua sobre o tempo, atua sobre os gestos cotidianos, sobre a postura do detento. Ela não usa mais aqueles sinais obstáculos que dependem da pessoa refletir sobre o crime. Ela usa disciplina militar. Ela usa horários rígidos, exercícios obrigatórios, vigilância ininterrupta, relatórios de conduta o tempo todo. O objetivo não é mais restabelecer a compreensão do sujeito sobre o contrato social das ruas. O objetivo final, destilado de todas essas práticas, é a fabricação de um indivíduo mecanicamente obediente. Ela substitui o cidadão que compreende as leis pelo indivíduo que obedece por puro reflexo e condicionamento. Cara, que loucura! Isso nos permite dar um passo atrás e olhar para o tabuleiro completo dessa época. Porque, pelo que a gente investigou hoje, a sociedade ocidental estava diante de uma encruzilhada massiva no final do século XVIII. 3 caminhos estruturais bem definidos. 3 tecnologias de punição tentando dominar o mundo moderno. Vamos recapitular? Vamos! E observar o choque entre essas 3 modalidades sintetiza toda a nossa investigação. A primeira via era a velha ordem, a tecnologia da lei monárquica, onde o soberano, o rei, usa o terror físico imprevisível e cerimonial para se vingar daqueles que ousam desafiá-lo, marcando diretamente o corpo do inimigo na praça. Sangue e terror. A segunda via, que na época parecia ser o futuro iluminado e racional, era o projeto dos reformadores, uma sociedade que puniria sem raiva, usando praças, estradas e encruzilhadas como palcos de instrução cívica. O foco era atingir a mente do público e restabelecer o pacto social através de representações, os famosos sinais obstáculos. Provando de forma totalmente transparente e lógica que o crime simplesmente não valia a pena. Isso. E a terceira via, que emergiu daqueles laboratórios administrativos obscuros e que acabou vencendo a disputa histórica. A instituição prisional. Uma burocracia focada na coerção imediata, no isolamento celular, no treinamento compulsório de hábitos e visando, claro, transformar o criminoso num indivíduo totalmente submisso a regras secretas e administrativas, bem longe dos olhos da sociedade. O que nos traz à conclusão do nosso mergulho nas fontes de hoje. A tal da suavização das penas. Ela não foi o triunfo da compaixão humana sobre a barbárie. De jeito nenhum. Definitivamente não. Foi uma gigantesca e muito sofisticada mudança tática em onde e como o poder opera na sociedade moderna. A gente saiu daquele espetáculo sangrento e doloroso nas praças públicas, flertamos brevemente com a ideia de um teatro cívico racional e educacional. E terminamos engolidos pela coerção disciplinar, silenciosa e burocrática daquelas altas paredes de pedra. O poder de punir, que durante um breve momento da história quase se tornou uma ferramenta pedagógica, lida por toda a sociedade, voltou para as sombras. Mas agora, administrado não por um rei furioso, mas por um sistema de vigilância e relatórios constante. E o material encerra nos deixando com uma questão profundamente inquietante, não só sobre o passado, mas sobre nós mesmos e sobre as nossas instituições de hoje. Qual questão? Porque, no final das contas, o mundo ocidental escolheu esse terceiro modelo. Pensa comigo, se o modelo dos reformadores, focado em publicidade, naquelas placas, na reintegração social, através de trabalhos visíveis, parecia, na teoria, tão perfeito, racional e educativo, por que ele foi tão rapidamente abandonado? É uma ótima pergunta. Como que o sistema coercitivo, focado na solidão sufocante, nessa opacidade da prisão oculta, conseguiu devorar os brilhantes projetos iluministas da cidade punitiva? E com isso fica uma provocação para quem acompanha o nosso mergulho nas fontes. É sempre muito revelador observar os espaços da nossa própria cidade com essas lentes históricas que a gente discutiu hoje. Sem dúvida, o espaço fala muito. Pois é, ao lembrar daquela imagem teórica de jardins, onde as leis estariam visíveis e ativas nas praças, vale a pena olhar para as imensas e silenciosas penitenciárias que cercam as nossas metrópoles modernas. Instituições gigantescas que escondem o ato diário de punir e vigiar os corpos. E cabe a reflexão para quem nos ouve, o que essas paredes massivas realmente estão escondendo hoje?
E qual é a função desse profundo segredo dentro da engrenagem da sociedade em que a gente vive? Bom, até a nossa próxima investigação.